pessoal, aqui é o canal Fórmula Certa, eu sou o professor Alex Oliveira da Escola Literato, também fazemos parte do sistema GGE de ensino, tá certo, galera? Hoje vamos estar respondendo mais duas questões para você. Hoje a gente vai estar respondendo questões de dilatação volumétrica. A você, meu amigo, minha amiga, que almeja e deseja aquele curso tão sonhado, estamos aqui para te ajudar, tá certo? Vamos lá, sem mais delongas. Veja só, questão 38, Enem 2009, diz assim: durante uma ação de fiscalização em posto de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo até que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Sendo o litro de álcool revendido por R$ 1,60, diariamente o posto compra 20 mil litros de combustível a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o combustível ou que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool, após uma semana de vendas estaria entre... Vê só, galera, fácil demais. Nós temos aí a temperatura inicial, 5 graus Celsius, é onde ele compra, e ele revende a 35 graus Celsius, tá certo? Nós temos o volume inicial, 20 mil litros, tá certo? Mas veja só, ele diz que ele compra, diariamente o posto compra, então por dia compra 20 mil litros e revende. Então significa dizer que a semana nós temos o quê? 7 dias, tá certo? Ele também nos dá aqui o coeficiente de dilatação volumétrica, tá ok? Então vamos lá. Vamos escrever os dados desta questão. Nós temos o volume inicial, que era 20 mil litros, mas como é 7 dias, nós vamos ter o que? Por semana ele vende o que? 140 mil litros, tá certo? Nós também temos a temperatura inicial, que ele compra a 5 graus Celsius e revende a uma temperatura final de 35 graus Celsius. Também nós temos o que? O coeficiente de dilatação volumétrica, neste caso. Então, a equação de dilatação volumétrica é o que? ΔV, que é igual a VO, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Então, vamos lá, vamos calcular. Nós temos que o volume inicial foi 140 mil litros, porque é a semana. O coeficiente de dilatação volumétrica é 1 vezes 10 a menos 3, e a variação da temperatura, a final é 35, menos a inicial, que é 5. Logo, aqui eu posso fazer o quê? Nós temos uma casa, aqui nós temos 10 elevado a menos 3, tá certo? Logo, aqui eu tenho 4 casas decimais, eu posso eliminar 3 casas, e aí deixa de existir essa potência de base 10. Então, ficaria o quê? 140 vezes quem? Vezes 1 dá 140. E o 30? 35 menos 5 vai dar quem? Vai dar 30. Logo, eu vou dizer que o coeficiente de dilatação, a variação da dilatação volumétrica, vai ser o quê? 14 vezes 3 dá 42. Logo, nós temos 2 zero, vai ficar o quê? 4.200 litros. Tá ok? Isso é diário. Tá ok? Então, veja só. Ele quer saber, ele diz que revende... por R$ 1,60. Logo, eu vou multiplicar o quê? 4.200 litros vezes, no caso aí, R$ 1,60. Logo, fazendo esta multiplicação, significa dizer que ele está ganhando o quê? 6.720. Ele diz, no caso, ele diz assim, ó, o aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre quem? Entre a letra D, porque 6.900, porque ele está apurando quanto de lucro? 6.720, tá certo? Aí a resposta seria letra D. Próxima questão, questão 44, Enem 2010, diz assim: uma determinada esfera metálica maciça possui densidade volumétrica de massa igual a 100 gramas por centímetro cúbico.
e é aquecido mediante uma fonte de energia que ele fornece aqui, 10 a terceira, ou então 1000 calorias, quantidade de calor. No caso, ele diz o calor específico desse material, calor específico C, é 0,2 cal/grama/grau-Celsius. E o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, a variação de volume significa que ele quer o que aí? A variação volumétrica. Após o material ser aquecido é de exatamente. Então, veja só. Vamos escrever os dados. Nós temos aí densidade, 100 gramas por centímetros cúbico. Nós temos o que? A quantidade de calor, 1000 cal. Temos o que? O calor específico, 0,2 cal/grama/grau-Celsius. Também nós temos o que? O volume inicial. Onde é que aparece esse volume inicial? Se liga aqui, galera. Vê só. Ele está dizendo que nós temos aqui uma densidade de 100 gramas. Então, significa dizer que a massa é 100 gramas. A cada, o quê? 1 centímetros cúbico. O que é centímetro? Volume, porque a equação de densidade é massa sobre volume. Então, tá certo? Então, seria, no caso, 100 dividido por 1. 100 gramas por centímetros cúbico. Logo, o volume inicial vai ser o quê? 1 centímetros cúbico. Tá certo? E nós temos o quê? O coeficiente de dilatação linear. No caso, ele está dizendo aqui, o coeficiente de dilatação linear, alfa, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Não esqueça que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 alfa. Logo, eu vou multiplicar este valor aqui por 3, tá certo? Então, a equação nós temos o quê? Primeiro, quantidade de calor. Por que quantidade de calor? Nós temos o quê? A quantidade de calor, que é 1000. Nós temos a massa, que é 100 gramas, tá certo? Aqui é a densidade, mas lembre-se que densidade é massa sobre volume. Então, a massa é 100 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Então, a massa fica 100. E o calor específico, ele está dizendo que é 0,2. Vamos achar o quê? A variação da temperatura. Então, aí, substituindo todos os valores, nós vamos ter 100 vezes 0,2 vai dar 20, tá certo? 20 ΔT. ΔT aqui representa temperatura. Logo, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 1000 dividido por 20 é igual a 50 graus Celsius. Agora, nós temos o que? A temperatura. Podemos substituir em quem? Na equação da variação do volume, né? Então, vamos lá. Nós temos aí ΔV igual a VO vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Então, nós vamos achar aqui o quê? VO, que foi 1, né? O volume inicial é 1 centímetro cúbico. Nós já multiplicamos, no caso aqui, vai multiplicar por 3. Então, fica 2 vezes 3, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura que nós achamos foi 50 graus Celsius. Logo, eu posso fazer 50 vezes 1, 50 vezes 6, vai dar quem? Vai dar 300 vezes 10 elevado a menos 6. Só que aqui nós temos duas casas decimais, só que aqui é elevado a menos 6. Eu posso eliminar essas duas casas e o que é que acontece? Aqui vai diminuir, porque aqui é casa positiva. Seria menos 6 mais 2. Vai dar, subtrair e dar o sinal do maior. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros cúbicos. Essa seria a nossa resposta. A alternativa é, tá certo? Galera, valeu, até a próxima aula. Se inscreve aí no canal Fórmula Certa. Se gostou da aula, dá seu joinha aí. Deixa seus comentários, tá certo? Valeu, um abraço e até a próxima.